poesia me transforma em tantas formas. Quando escrevo, deixo de ser eu. Me transformo em ninguém, para me transformar em todo mundo. A poesia é transformação, é verbo e ação. Transformar o ódio em amar, o sertão em mar, o silêncio em falar, a dor na coluna em dançar, a timidez em cantar, a desesperança em sonhar, o medo de altura em voar e saltar, a ré em recomeçar. A poesia me transformou e me fez transformador. Essa é uma poesia desse autor, Braulio Bessa, que compartilha nesse livro um pouco sobre o mundo da poesia e sobre como ele enxerga a poesia com seus olhos. Estamos iniciando agora mais um programa Além das Palavras. E hoje, para poder compartilhar um pouco da sua poesia, um pouco da sua história aqui no nosso programa, eu recebo o Marcos. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, sim. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. É um prazer, Marcos, recebê-lo aqui. O Marcos, ele é um membro do Sarau Sambaqui. Algumas pessoas do Sarau já estiveram aqui no nosso programa e hoje temos o prazer de receber o Marcos. Marcos, fala um pouquinho sobre a sua infância, sobre quando começou o seu interesse pela poesia. Meu pai me ensinou a ler quando eu era bem criança, eu tinha uns 5 anos, e eu gostava de ler histórias em quadrinhos na minha infância, e depois eu comecei a ler poesia quando eu tinha uns 13 anos, 14 anos, e adquiri interesse em escrever quando eu tinha uns 15 anos. Então, a partir dos 15 anos, um momento onde a maioria dos jovens estavam aí curtindo, você já estava tendo esse interesse pela poesia. Exatamente. Especialmente a literatura de cordel, né? Eu conheci esse estilo literário e comecei a escrever os meus cordéis também. Muito interessante, Marcos. Eu, inclusive, sou cordelista. Depois você me procura lá para você ver meu trabalho. Sim, Fiquei muito feliz em saber. Você tem algum cordel para compartilhar hoje? Que você poderia compartilhar? Então, eu trouxe o cordel principal, que tem três cestilhas, mas eu tenho outros cordéis. Acho que eu tenho algumas cestilhas aqui que eu trouxe também. Mas eu gostaria de declamar o cordel principal que eu fiz hoje. Tá bom, então fique à vontade. Aqui. Esse cordel, ele tem algumas, eu devo introduzir algumas informações, e o título do cordel o título dessa cestilha, dessas 3 cestilhas, é Chaveirinha, uma noite de São João. A informação que eu dou de Chaveirinha é uma referência a um escritor brasileiro, o Glauco Vilas Boas, que escreveu 2 inários, chamado Chaveirinho e o outro chamado Chaveirão. E hoje eu comparei a minha madrinha com uma chaveirinha, porque ela desbloqueou algumas chaves, né? Girou algumas chaves, desbloqueou alguns ensinamentos para mim. Então, coloquei chaveirinha. E, além de ter saudades da minha madrinha, eu também tive saudades da festa de São João, que foi a última vez que nós celebramos, né? Então, coloquei chaveirinha, na noite de São João. Ah, que saudades da minha madrinha, carregando seu maracá em sua mão. Ela é filha de Oxum e sabe colher rainha, ouvindo o chaveirinho ou o chaveirão. Seu olhar sério nos traz alegria, e que mistério, seu olhar doce nos traz correção. Ah, que saudades da minha velha madrinha, que também é nova como o rei Salomão. Quando pediu sabedoria, mas ela lavou rainha, só não levou para a fornalha dentro do caldeirão. Mas ouviu a grama crescer, ouviu o voar da andorinha, enquanto os irmãos cantavam o chaveirão. E a sabedoria que disso brotou, não brotou sozinha. Eles cantavam porque estavam na bateção.
O coração via o que nem a visão tinha, e a visão sentia o que nem vinha no coração. Brotou a lua no horizonte e a estrelinha brilhou em cada na noite de São João. E esse é o poema da Chaveirinha. Saudades da minha madrinha e da noite de São João. Muito bom, Marcos, muito bom. Inclusive, eu fiquei muito feliz em saber que você trabalha com a literatura de cordel. Me surgiu uma dúvida, Marcos, porque muitas vezes nós temos o pensamento de que quem escreve literatura de cordel, uma grande parcela dos escritores de literatura de cordel são nordestinos. Você tem raízes nordestinas? Como que é? Eu tenho raízes, a minha avó era baiana, já visitei esse estado uma vez também, a turismo, viagem, né? Mas eu acredito que talvez o sotaque nordestino nos cordéis me despertou, né, essa ancestralidade do estilo literário e eu apliquei. Com o meu sotaque aqui, né, paulista e com outras influências, Sim. Mas estamos fazendo literatura de cordel aí. Muito bom, Marcos. Muito bom, inclusive, também ouvir a literatura de cordel em outros sotaques. Sim. Viu? Marcos, você escreve somente a literatura de cordel ou você escreve outros tipos de poesia? Escrevo também outros tipos. Eu teve uma fase que eu misturava o estilo de cordel com um estilo narrativo. Eu começava a escrever com rimas e colocava um cordel no meio da narração, misturava. Mas músicas também, eu cheguei a escrever um pouco, mas eu gosto desse estilo livre, de colocar um pouquinho de cada nos meus textos. Sim. E a literatura de cordel, ela é uma literatura que, para você poder escrever um cordel, tem muitas regrinhas a serem seguidas. Qual o seu olhar em relação a isso? Nossa, essa questão é uma das coisas que eu mais gosto no cordel, porque tem algumas cestilhas que a gente coloca a métrica, a rima AB, AB, que nem essa foi AB, AB, AB. E alguns cordelistas brincam com rimas entre os versos, né? Intercaladas e rimas finais. Então, eu acho isso uma criatividade enorme de brincar com as palavras e rimas, né? Respeitando a métrica. E eu gosto. Eu também já vi uma que eles colocam a rima C. Então, eles colocam AB, AB, depois uma C, C de novo e depois o B finalizando. Eu amo essa questão do cordel. Sim, é muito interessante. Sim. Tanto escrever quanto escutar. Uhum. E o cordel, muitas vezes ele é tanto falado como cantado. O que você acha sobre isso? Sobre essa possibilidade de declamar e de cantar o cordel? Eu vejo que ele cantado, ele já falado tem uma certa melodia, né? Sim. Mas quando ele é cantado, o escritor consegue transmitir algumas informações a mais. Ele é cantado, ele é declamado e eu também aproveitei nessa declamação de inserir alguns elementos visuais. Percebeu que eu fiz assim para mostrar o processo da bateção, né? Que eu falei que os irmãos estão na bateção. E depois eu fiz assim para expressar correção e também quando eu falei que minha madrinha estava tocando maracá, que é o mesmo gesto. Então, inserir um gesto também é uma outra coisa. Aí tem que cantar e as formas de arte são infinitas. Sim, Marcos. Olha, o nosso bate-papo está bem interessante, mas agora a gente vai ter que fazer um breve intervalo. Vamos agora para um breve intervalo com os nossos apoiadores culturais. Se você procura roupas confortáveis para seu filho ou filha, venha para a Baby Kids. Aqui você encontra o vestuário completo para todas as idades.
Camisas, calças, pijamas, sapatos, tênis, meias e muito mais com preços acessíveis. Tudo no melhor estilo para vestir uma criança como criança. São modelos elegantes e confortáveis e marcas nacionais importadas. Presenteie quem você mais ama. A roupa que toda criança quer está aqui na Baby Kids. Tudo com qualidade, bom preço e as melhores opções de vestuário infantil. Baby Kids. Quer a internet mais rápida da região? Então vem para Manalink. Somos referência quando o assunto é internet empresarial e residencial, garantindo velocidade, estabilidade e cobertura incomparáveis. Planos de 100 a 1000 megabytes com garantia de qualidade e suporte 24 horas. Precisa de telefonia fixa? Instalamos ligações nacionais ilimitadas para você falar à vontade. E tem mais, clientes Manalink têm acesso exclusivo ao Paramount+, Watch TV e Max, com milhares de filmes e séries esperando por você. Conecte-se ao futuro com a Manalink. Estamos ligados na evolução digital, oferecendo o melhor acesso ao entretenimento, conhecimento e inovação tecnológica. Tudo isso é possível porque nossas equipes são formadas por profissionais totalmente qualificados. Estamos na Avenida 9 de Abril, 2311, no centro de Cubatão. Manalink, soluções em internet empresarial e residencial. Assine já. Era uma vez um dia ensolarado em que uma mulher atendia, uma criancinha apontando a pedir um sorvete. De casquinha ou de cascão? Perguntava a moça linda e assim lhe respondia a criancinha de casquinha. Que enfim sobre o sabor que some, depois de tempos assumindo meus desejos, já que o calor hoje me consome. Eu dividiria esse sorvete com todas as criancinhas do condomínio. E aquele que não comesse do cone, sem provar de tal fascínio, saborearia a fome. De casquinha ou de cascão? Repete ela a pergunta. Dessa vez de forma profunda, até que chegasse ao coração. Novamente apontando, dizia a criancinha para a moça de casquinha, e a mesma respondia, perguntando a mesma questão. De casquinha, criancinha, ou de cascão? Leva a pessoa a imaginar, né, todo o cenário que está acontecendo. O Marcos já está dominando aqui o programa, já voltou com a abertura do nosso bloco. Marcos, adorei a sua poesia. Marcos, você tem um ritual de escrita ou quando vem a inspiração você vai lá e escreve? Olha, eu costumo escrever quando eu sinto a inspiração mesmo, mas quando eu sou convidado para participar de um sarau, de um programa em que precisarei declarar, ali eu consigo buscar inspiração e escrever um poema breve para apresentar no sarau ou no programa. Então, tem esses dois momentos, né, de escrever quando a inspiração vem, mas também chamar a inspiração. Interessante. E como que você faz para poder guardar essas poesias? Em algum momento você já fez a publicação de um livro? Você guarda onde essas poesias? Como que funciona? Tem uma maneira que eu costumo usar bastante, que é mandar para mim mesmo pelo aplicativo de mensagem e deixo salvo lá. Às vezes eu também arquivo no meu Drive. Deixo lá os meus poemas arquivados e também imprimo e gosto de tê-los em físicos, né, em papel. Eu gosto de também ter alguns impressos. Mas eu já perdi também alguns devido a não ter registrado. Graças a Deus, a maioria está lá no meu Drive e no meu Gmail. E outros estão aqui, né, comigo. Entendi. E falando agora um pouco sobre referência poética. Quem para você é uma referência, é uma inspiração nesse mundo da poesia? Pô, essa é uma boa pergunta, porque eu li poesia, o Fernando Pessoa, Clarice Lispector, poesia, literatura de diversos escritores, mas na poesia
no estilo de poesia, eu não tenho uma referência assim para poder compartilhar, mas tem alguns, que nem o Glauco Vilas Boas, é um escritor que agora está sendo inspiração para mim. Depois que eu ouvi esses poemas, né, que ele escreveu, eu tenho como inspiração. Talvez eu possa ter outros escritores como inspiração em outros momentos, né? Mas no momento está sendo o Glauco, devido a esses poemas que eu recentemente aprendi. Sim. Então você busca muito para poder até ter inspirações de outros poetas? Também. Eu acredito que alguns pensadores que não escrevem poesia também podem ser influências para um escritor que quer escrever poesia. Aí eu acabo buscando outros escritores também. Sim. E no seu ponto de vista, Marcos, qual é a importância da poesia? O que ela representa para você na sua vida? É uma maneira de expressar o que as palavras sem métrica e sem rima e sem melodia às vezes não conseguem. Então é uma ferramenta de expressão, é uma ferramenta terapêutica também, né? Que ali você trabalha os seus sentimentos, e eu vejo como uma maneira de ser criativo também. Sim, de compartilhar os pensamentos. Sim, mostrar algo que as palavras sem toda essa composição não consegue expressar, né? Sim. Marcos, e nos dias de hoje, como que você faz para poder compartilhar a sua poesia? Eu sei que você faz parte do grupo do Sarau Sambaqui. Fala um pouco para o público como que é participar desse sarau, como que funciona. Bom, o Sarau do Sambaqui, ele está sendo realizado num espaço lá no pessoal do Café com Flores, né? A Maria Helena, o pessoal, o seu Tadeu, e a gente se reúne para partilhar, né? Cada um traz a sua poesia, a gente toma um café depois, e eu participo, eu compartilho às vezes, né, as minhas poesias com eles, porque é bom também ouvir os poemas dos outros e ver como que sentir, né, o que eles querem transmitir, e ter um momentinho também para transmitir o que a gente preparou. Então no momento é a única maneira em que eu compartilho, mas eu amo o Sarau do Sambaqui. Sim, Marcos, me surgiu agora uma super dúvida que eu queria que você opinasse sobre isso, mas agora a gente vai ter que fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, e aí eu faço essa pergunta para você poder compartilhar com o nosso grupo. Vamos agora para um breve intervalo com os nossos apoiadores culturais. Quer a internet mais rápida da região? Então vem para Manalink. Somos referência quando o assunto é internet empresarial e residencial, garantindo velocidade, estabilidade e cobertura incomparáveis. Planos de 100 a 1000 megabytes com garantia de qualidade e suporte 24 horas. Precisa de telefonia fixa? Instalamos ligações nacionais ilimitadas para você falar à vontade. E tem mais, clientes Manalink têm acesso exclusivo ao Paramount+, Watch TV e Max, com milhares de filmes e séries esperando por você. Conecte-se ao futuro com a Manalink. Estamos ligados na evolução digital, oferecendo o melhor acesso ao entretenimento, conhecimento e inovação tecnológica. Tudo isso é possível porque nossas equipes são formadas por profissionais totalmente qualificados. Estamos na Avenida 9 de Abril, 2311, no centro de Cubatão. Manalink, soluções em internet empresarial e residencial. Assine já! Se você procura roupas confortáveis para seu filho ou filha, venha para a Baby Kids. Aqui você encontra o vestuário completo para todas as idades. Camisas, calças, pijamas, sapatos, tênis, meias e muito mais com preços acessíveis. Tudo no melhor estilo para vestir uma criança como criança. São modelos elegantes e confortáveis e marcas nacionais importadas.
Presentei quem você mais ama. A roupa que toda criança quer está aqui na Baby Kids. Tudo com qualidade, bom preço e as melhores opções de vestuário infantil. Baby Kids. Estamos retornando agora do nosso intervalo. E Marcos, o que eu queria que você falasse agora é que eu gostaria que você opinasse e falasse um pouco do que você pensa, de qual é a importância dessas pessoas que abrem o espaço para que a poesia venha a ser compartilhada. No seu olhar, qual é a importância dessas pessoas que apoiam a cultura, a poesia no geral? Eu acho que as pessoas que apoiam a cultura e, como mencionamos, né, o pessoal do grupo Samba Aqui, abre espaço para que os poetas possam declamar. Esse pessoal, eles estão contribuindo para que as pessoas possam expressar o que elas sentem através da poesia, de uma maneira que possam ter um retorno imediato, uma reação imediata do que a poesia que elas escreveram causou no outro. E muitas vezes alguns membros escrevem poesias antigas para lembrarem, outros escrevem poesias do futuro para sonharem, e o pessoal que abre esse espaço para que a gente possa partilhar nossas memórias ou nossos planos, né? Nada mais faz do que apoiar essa luz e mostrar que a gente não está sozinho, que eu, como um escritor de poema, não sou o único na minha região, que tem outras pessoas escrevendo também e expressando também, né? Sim, Marcos. Agora eu gostaria que você compartilhasse com o nosso público mais uma de suas poesias. O nome dessa poesia é Meditações de Profundidade. Não é possível não lembrar até o móvel emergir. O consagrado consagrar, o reflexo refletir. O que é profundidade? E o quão profundo eu posso ir? Desesperado pensamento sobre a grama a repousar. Discreto, mas sempre atento, um flácido amor amar, parindo no só momento o salgado doce do mar. Beleza como objeto, regressa assim ao motor. Num passo que é sempre certo, respira a imensa dor. Num fardo profundo e nécio e num destino amador. Se algo é tão profundo, pouca massa há em mente, mas ao excesso de matéria, profundo não é o ente. E quando eterno tem um fim, de fato está ausente. Muito bom, Marcos. É muito bom, realmente. Eu fico muito feliz com o poder que a poesia, que a palavra tem de transmitir e até de brincar com as próprias palavras e levar as pessoas a refletirem, né? A pensar um pouco, né? Marcos, agora eu gostaria que você falasse e compartilhasse um pouco sobre os seus projetos para o futuro, o que é que você pensa daqui para frente, quais os seus planos e projetos no mundo da poesia. Essa é uma boa pergunta. Eu comecei na poesia, eu acho que vou continuar, né, escrevendo, mesmo que não publicando por um momento, mas continuar colecionando. E um dos meus planos também é escrever em outros idiomas, que eu comecei a aprender outros idiomas, e explorar como a poesia se manifesta também em outras línguas, né? Esse é um dos meus planos, mas em português eu gostaria apenas de colecionar para, quem sabe, publicar um livro. E um dos outros planos também é publicar em grupo um livro de poesias com o pessoal do sarau. Ter um poeminha meu no livro do grupo. Esse é um dos planos com a literatura e com a poesia. Que legal, Marcos. Muito interessante essa questão do outro idioma. Muito legal. E para o público que está em casa, qual a mensagem que você gostaria de deixar para essas pessoas que estão nos acompanhando? Escreva para ver como você está, como você se sente, para trabalhar
seus sentimentos, para expressar o que você pode não conseguir falando, e não deixa de se expressar, tanto na literatura quanto em outras artes, em outras maneiras de expressão artística ou literária. Tire de dentro de você, né, o que você tem, para que você fique leve. Então, o meu recado para o público é esse: produza, né, produza na literatura e artisticamente. Muito bom, muito bom. Muito obrigada, Marcos, pela sua presença aqui hoje. Foi um prazer receber, e em breve, quem sabe você não está aqui de novo, já fica o convite para uma próxima vez, tá bom, Marcos? Muito obrigada pela sua presença. Foi muito bom receber você aqui e ver o quanto é bom compartilhar a poesia. Muito obrigada, Marcos. Eu que agradeço. Agora eu vou recitar uma poesia da minha autoria para você que está aí do outro lado da telinha. Se acha muito esperto, quem engana e logo cresce, pulando os degraus da lida, e rapidamente tudo acontece. Não esqueça que a vida é uma roda gigante, e tudo que sobe, depois desce. E para complementar esse pensamento, fique agora com um trechinho do podcast nordestino, com o nosso querido poeta Antônio Marinho, declamando uma poesia para vocês. Até a próxima! Esse poema, Arthur, se chama O Remorso Falando ao Avarento. Meu irmão, só um título desse. O título você já Só um imagina título que é desse, para um cara que nunca foi na escola, né? Ou foi quase nada. E aí você diz, esse cara é analfabeto. Não, esse cara tem outra fonte de formação. Esse cara tem a relação com o conhecimento diferente da escola, né? Então, O Remorso Falando ao Avarento já é um título, por mim, podia parar no título, já estava pronto. Mas ele fez 10 estrofes. Eu não sei as 10, eu só sei 3. E eu toda vez digo, Deus me livre de decorar as outras 7, que se eu decorar acho que eu morro, se eu souber as 10. Mas preste atenção, só nessas 3 estrofes. Lembrar que é o remorso, a voz do remorso, no ouvido do avarento. Canhotinho disse assim: eu tava naquela hora que expulsaste, ó que cena, um casal de porta fora e uma criança pequena. Vi o pranto do desgosto brotar e banhar o rosto, do rosto o pranto jorrando, banhando da mãe os seios e a filhinha sem receios de pranto se alimentando. Na hora de uma audiência estou com 7 jurados, um juiz, uma assistência, um réu, 2 advogados. Neste profundo ambiente não tem ninguém consciente que estou por trás da cortina, vendo que o código profundo troca a injustiça do mundo pela justiça divina. Sigo as pessoas adultas, sou testemunha das dores, vivo nas sombras ocultas das vidas dos malfeitores. Herodes, Calígula, Nero, eu os vejo quando quero, todas as noites que vou, envolto à sombra do medo, ao tronco do arvoredo onde Judas se enforcou. Meu irmão, Tá doido. sabe, Você não me fala que... pra mim não precisa explicar mais né, nada. que a sabe? pessoa é analfabeta, eu não Esse vou cara acreditar. não lia isso, esse cara entendeu? E aí? Então, a captação das informações foram de outra forma, o registro das informações foram de outra forma, o processamento foi de outra forma, né?